FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, jornalista e editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil. Recebendo hoje aqui o presidente da ABC Evo, Paulo Aquial. Seja muito bem-vindo, Paulo. Yara, eu que agradeço, né? Não é a primeira vez e eu espero que não seja a última que a gente conversa, sempre muito legal. Tá? Obrigado pelo convite. Você é de casa e aqui a gente vai falar sobre gestão, tecnologia, decisão que define quem cresce e quem fica para trás. Bora lá. Paulo, você está no mercado há muitos anos, né? Você consegue olhar para o mercado de uma maneira única, né? Então, na sua visão, o que é o maior desafio hoje? Crescer mais ou crescer melhor? Excelente pergunta, né? Começamos com uma muito boa. Sem dúvida, crescer melhor. Né? Por quê? O crescimento, ele te traz muitas coisas boas, óbvias e lógicas, como aumento de faturamento, uma melhor distribuição dos teus investimentos, né? Você ganha escala. Então, quando você cresce, você pulveriza, né, os teus investimentos, as tuas despesas também. Então, sem dúvida nenhuma, os benefícios do crescimento são coisas conhecidas e óbvias. Porém, o crescimento também traz dores. Né? E uma das maiores dores do crescimento é a dificuldade em você continuar mantendo, se você já tem, ou construir, se você ainda não tem, uma cultura muito forte dentro do teu negócio. Né? Quanto mais você cresce, maior fica esse desafio. Então, crescer sem ter um foco e uma preocupação muito grande com a cultura é um erro que talvez seja muito difícil de corrigir lá na frente. Porque uma coisa é você corrigir o rumo das coisas quando você tem aí as suas 2, 3, 4 unidades em funcionamento. A outra coisa é quando você passa das 50 unidades e aí você passa a viver aquele efeito, né? A comparação entre uma lancha e um navio. Né? Em uma lancha você manobra com muita facilidade, né? Você muda de direção, você muda o trajeto, muda a rota, tudo é muito simples. Né? Um navio, todo movimento precisa ser cuidadoso, calculado e pensado com muita antecedência, então vai ficando cada vez mais difícil. Né? E se você não, ao longo dessa jornada, você não se preocupou com uma coisa tão importante quanto a cultura, vai ser muito difícil quando você tiver muito maior, você colocar as coisas de volta no trilho. Então, o crescer, né, com excelência, para mim, é muito mais importante do que a velocidade do crescimento. Na fitness, a gente fala muito sobre gestão profissional, sobre a profissionalização do setor, né? E a gente sabe que existe uma distância grande entre o discurso da gestão profissional e o dia a dia prático das academias, né? Onde essa distância aparece com mais clareza? Bom, eu estava gravando um outro podcast com o Fábio Saba e você assistiu e você me ouviu falar disso, né? Mas eu acho que a maior distância que a gente enxerga hoje é na gestão apoiada em dados. Então, ao longo dos anos, ao longo das décadas, a gente viu o operador de academias no Brasil evoluir muito em muitos aspectos. Evoluiu a tal ponto de eu ter dito para o Fábio aqui que eu acho a entrega de serviço no Brasil melhor, tem mais excelência do que nos Estados Unidos. Não só em academias, como em restaurantes também, ou seja, em outros setores da economia também. Então, o operador evoluiu muito em vários aspectos, mas ainda engatinha na capacidade que ele tem de usar. O que existe de disponibilidade de dados, hoje não tem falta de dados, hoje tem fartura de dados. Né? Panorama setorial, né? O Evo Insights, todos os BIs que as academias utilizam, que desenvolveram. A gente tem muitas academias que usam o nosso BI, que é o Evo Insights,
E tem muitas academias que fizeram algum BI próprio e que, graças à capacidade de integração, às APIs do Evo, eles conseguem integrar esses BIs no sistema de gestão também. Então, dado não falta, disponibilidade de dashboards, de indicadores não falta. O que falta muito ainda, né, e que diferencia o discurso da boa gestão, da gestão profissional com a realidade, é a capacidade de ler, analisar e tomar decisões apoiadas nesses dados. Agora, um outro tema que você domina bem, que é a tecnologia, né? Do ponto de vista da tecnologia, o que é essencial para operar bem e o que ainda é um luxo para poucos? Olha, eu vou só fazer um ajuste nessa tua frase aí, quanto a eu dominar bem a tecnologia. Eu acho que a tecnologia é mais uma etapa da minha vida e que segue a mesma trajetória onde eu sempre me dediquei, na verdade, à gestão de pessoas, né, aos aspectos de liderança, à cultura, à formação de equipes de alta performance. Essa sempre foi a minha praia, né? E a tecnologia é a última fase, né, dessa minha vida profissional. Mas eu não tenho formação acadêmica em tecnologia, né? Eu sou professor de educação física. E com muito orgulho, viu, pessoal? Sou professor de educação física. Acho que foi a melhor decisão que eu tomei na vida, foi escolher educação física, porque a educação física me permitiu aprender e evoluir em muitas outras áreas, né? Apesar de não ser... Você é um exemplo, né, para quem está fazendo ou pensando em fazer, em cursar a educação física, porque não é só uma coisa, você não fica limitado, você é a prova de que você pode atuar em várias áreas, né? Exatamente. E então, eu não tenho, né, como eu estava dizendo, eu não tenho a formação, né, eu não sou programador, nem como usuário eu sou um profundo conhecedor da tecnologia, tá? Eu apanho, às vezes, de alguns apps aí que a garotada domina e que me deixa até com vergonha, né? O quanto eles são mais rápidos e o quanto eles são melhores. E o meu time também, né? Mas eu acho assim, o que eu tentei fazer, e tento fazer todos os dias, é me cercar de pessoas talentosas, né? De formar equipes realmente de alta performance, de pessoas de grande valor, e aí elas aqui são realmente profundos conhecedores da tecnologia e estão fazendo aquilo que de melhor a gente pode fazer para os nossos clientes. Bom, eu acho que essencial para operar bem, para mim, tem muitas coisas, mas assim, eu posso destacar uma que eu gosto muito, que é foco. Tá? Operar, né, fazer gestão, coloca a gente no rumo de algumas armadilhas na vida, quando a gente quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada bem feito, né? Então, eu acho que para operar bem, a principal preocupação que eu teria no nosso setor, em qualquer outro setor, é o foco que está relacionado com o propósito da empresa, para que a gente serve, para que a gente existe, quais são os problemas que a gente resolve, quem é o nosso cliente. Não é todo mundo, tá? Porque se você tentar agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Esse é o caminho mais rápido para o fracasso, é tentar agradar todo mundo, tentar... Ou seja, quando você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem feito. Então, eu acho que esse é o grande, aquilo que eu diria que é o que caracteriza assim, os melhores gestores que eu conheço, é que eles sabem muito bem o que eles querem da vida. Eles sabem muito bem para onde eles estão indo, eles sabem muito bem qual que é a história, a essência, a razão de existir do negócio que eles lideram. Você falou em algum momento sobre decisão baseada em dados, né? E muitos gestores, né, abraçam essa ideia, mas poucos sabem exatamente quais indicadores acompanhar. Quais são as métricas realmente que importam para a sustentabilidade de um negócio? Bacana essa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar um pouco da nossa cultura, né?
Então, o que eu vou dizer aqui, assim, eu estou longe de ser sócio majoritário da verdade, né? Eu não acreditem que eu acho que tudo aquilo que eu falo é a verdade absoluta e é o que de melhor você pode ouvir. Mas eu falo muito da minha experiência, das coisas que eu vivi, das coisas que deram certo para mim, para as minhas equipes, né, para as pessoas que trabalharam comigo sempre, a vida toda. Né, a nossa cultura, né, que é uma coisa do qual a gente se orgulha muito, ela tem um DNA. Né, e esse DNA tem muito a ver com uma oportunidade que eu tive na vida de conhecer a metanoia e através da metanoia repensar aquilo que eu fazia na minha vida profissional e a maneira como eu liderava a minha empresa, que depois se tornaram algumas empresas. E o DNA da cultura sempre foi o mesmo nessas empresas. Desde a minha primeira empresa, a Body Systems, o DNA sempre foi o mesmo. A gente olha, né, para o nosso negócio como um organismo vivo, como se fosse uma pessoa, corpo, mente e alma. Né? E isso nos ajuda também a ter os indicadores que a gente mais acredita, aqueles que a gente entende que são que fazem parte assim, realmente do melhor termômetro que a gente pode ter para o nosso negócio. Então a gente tem indicadores de corpo, indicadores de mente e indicadores de alma. Essa analogia que a gente faz, essa associação de corpo, mente e alma, né, ela funciona da seguinte maneira, né? Para nós, alma é o time, é o conjunto dos colaboradores, junto com os fundadores, são as pessoas que fazem acontecer. É o que a gente chama de alma, né? E aí estão os nossos valores, então é o ambiente de trabalho, é o relacionamento interpessoal, né? Tudo que está relacionado com o time, com os colaboradores, a gente associa à alma da empresa. Aí a gente tem a mente, que está ligada ao mercado, aos clientes. Então aí a gente vai encontrar a nossa missão, a nossa visão, os nossos diferenciais, né? Aquilo que realmente caracteriza a nossa existência, né? A nossa causa, que é o nosso cliente. Então o nosso cliente, o conjunto de clientes, o mercado, a gente associa à mente da empresa. E finalmente, e ambos são pessoas, né? Tanto alma como mente é gente. Nós estamos falando de ser humano. E aí a gente tem o corpo. O corpo é aquilo que não é gente. É aquilo que é vamos dizer, material, tangível, como o patrimônio, os ativos, o teu fluxo de caixa, o teu resultado financeiro, as contas bancárias, os equipamentos todos, o prédio onde você funciona. Tudo isso é aquilo que a gente chama de corpo. Então a gente tem indicadores de alma, indicadores de mente, indicadores de corpo. Os nossos indicadores principais, aqueles, a gente tem muitos, né? O painel ele é um dashboard assim, né? A gente lida com dezenas de indicadores todos os dias, mas tem aqueles que são os principais. Né? O nosso principal indicador de alma, né? O nosso time, é engajamento. É o nível de engajamento, é o nível de compromisso, é o quanto aquelas pessoas têm valores e uma missão de vida particular que está associada com a missão da empresa, que está associada com os valores da empresa, que está alinhado com os valores da empresa. Né? Então, o indicador de engajamento para nós é o mais importante, né? E que muita gente chama de ENPS. Né? E a gente faz isso na ABC como um grupo, como um todo, através de um trabalho, né, de uma empresa chamada Perceptics, que todos os anos roda, né, então esse estudo e que mostra os níveis de engajamento em cada função, em cada setor, em cada unidade de negócio, em cada empresa do grupo ABC. E quando a gente vai para a mente, é o NPS. O NPS é uma coisa que eu considero, para muita gente ainda é uma novidade, né? E para muitos não é novidade há muitos anos. Tem muita gente que usa o NPS como principal indicador de mente há muitos anos.
Ele é genial, né? Porque ele faz a gente acreditar cada vez mais naquela frase que menos é mais. Sabe? Assim, né? Às vezes a gente tem 15 indicadores e eles não conseguem te mostrar com tanta clareza aquilo que um indicador, que é o NPS, te mostra. Por quê? Porque a pergunta é brilhante. A pergunta do NPS quanto você, de 0 a 10, quanto você indicaria, né, a nossa empresa, o nosso produto, o nosso serviço para amigos ou parentes, que são pessoas que são muito importantes na sua vida. Então, claro que você não vai fazer, né, você não vai indicar nada que não tenha grande valor para essas pessoas. Então, essa pergunta é brilhante, né? E aí a fórmula, né, do resultado no NPS, ela foi muito bem feita, né, com a composição entre detratores e promotores, e é incrível, Yara, como o NPS, assim, a gente há alguns anos, a gente tem um NPS que só faz crescer, e a gente percebe que, apesar do crescimento contínuo do NPS ao longo dos anos, a gente lida com ele todos os dias e ele tem um certo nível de variação, né? Então a gente percebe quando alguma coisa acontece e que impacta diretamente o NPS. Alguma coisa boa ou alguma coisa desafiadora, e ela impacta ou para cima ou para baixo. E você percebe claramente quando há uma mudança no NPS, você percebe um número maior de problemas que surgem no teu dia a dia, com os quais você tem que lidar. Uma coisa está diretamente, proporcionalmente ligada à outra. E você vai perceber que para muitas empresas o NPS está diretamente ligado ao churn, né, às taxas de cancelamento. Quando o NPS desce, você tem um aumento das taxas de cancelamento. E aí você está perdendo clientes, você está perdendo receita, né? Então, foi uma coisa genial, né, que foi inventada muitos anos atrás. Muita gente demorou para adotar. Hoje, para nós, é uma coisa sagrada. A gente olha para ele todo dia. E, inclusive, a gente olha para ele de forma detalhada, assim, por produto, por perfil de cliente, por região, né, por logomarcas. A gente faz o que a gente chama de breakdown do nosso NPS, né, que é muito detalhado, para a gente poder realmente ter uma leitura, um indicador muito confiável, que é o indicador de mente. E no corpo, né, que são as questões materiais, como eu disse, as questões tangíveis, aí são os indicadores, aqueles que toda empresa tem, o top line, que é a receita bruta, o EBITDA, né, que é o resultado operacional da empresa, a geração de caixa, quer dizer, as vendas, né? Então essa é a parte tangível, material, são os indicadores clássicos que a gente também utiliza, né? Qual a diferença entre vocês e outras empresas? É que nós damos a mesma importância para os indicadores de alma, mente e corpo. A gente olha com aquele olhar de querer sempre buscar um equilíbrio entre esses três elementos dessa tríade. Enquanto grande parte das empresas que a gente conhece só olha para os indicadores de corpo, só olha para os indicadores, só para os números, para o financeiro, para as vendas e coisa e tal, né, que eu considero um vacilo, né? Quando você resume o teu negócio à questão econômica, né? O teu negócio é muito mais do que simplesmente a questão econômica, e aí tem gente que demora para perceber isso. Então esses são os nossos principais indicadores e que tem uma relação direta com a nossa cultura, que é a cultura do equilíbrio entre corpo, mente e alma, né? De fazer a gestão do negócio como se ele fosse um organismo vivo. Uma brincadeira agora aqui com você, de 0 a 10, quanto você daria para o Feedbackcast? Olha, até agora, quantos anos tem o Feedbackcast? Acho que uns 3, 4 anos, né? Eu não tive a oportunidade, honestamente. Eu recebo o newsletter de vocês toda sexta-feira, né, olho lá com atenção, e aí vira e mexe aparecem lá os podcasts, né?
E eu não tive oportunidade ainda de assistir nenhum podcast que não tivesse sido muito interessante e relevante, né? Então, assim, eu hoje... Yara, eu não vou te dar um 10, tá? Pra gente não se acomodar. Por um princípio, exatamente, por um princípio que eu uso na minha vida, que eu não dou 10 para ninguém, nem para mim. Né? Nem para mim, nem para ninguém. Quer dizer, se tivesse que dar 10 para alguém, era para Deus, né? Mas eu não, assim, se a gente dá um 10, a gente está dizendo que não tem nada para melhorar. E não existe nada na vida que não tenha nada para melhorar. Né? Então, leva um 9. Tá ótimo. E, Paulo, o Brasil é um país enorme, tem vários países dentro do próprio país, né? E é um país muito heterogêneo, né? Como soluções tecnológicas podem atender toda essa galera, né? Desde redes, grandes redes até academias independentes? É a nossa história, né? É a história da Evo, que hoje é ABC Evo. A nossa história é uma história que ela, desde o início, o Evo foi o único sistema nascido na nuvem no Brasil. Né? Ele foi concebido, ele já nasceu no que existe de mais moderno em termos de tecnologia cloud, né, que a gente chama, tecnologia na nuvem. E pensando na facilidade de navegação, na intuitividade da navegação, seja por grandes operadores com uma gestão super sofisticada de uma rede ou de uma academia high-end, uma academia premium, ou um pequeno estúdio, uma pequena escola de artes marciais, uma escola de natação, seja qual for o modelo de negócio, a questão da facilidade da utilização é fundamental em tecnologia, né? Porque existe aí ainda muito na nossa vida, apesar de tudo que a tecnologia evoluiu e se tornou presente na nossa vida, mas existe muita tecnofobia ainda, né? Tem muita gente que tem medo da tecnologia. Então, a nossa obrigação, né, quem mexe com tecnologia tem a obrigação de desmistificar, de simplificar e de facilitar o uso da tecnologia por qualquer pessoa. Tá? Então, isso é uma coisa que, assim, que é básica para nós. Né? A gente tem que ser capaz de fazer com que uma plataforma como o Evo, que é uma das mais completas do mundo hoje, isso comprovadamente, não sou eu que estou dizendo, né? Porque a gente já viu muitas comparações feitas. A ABC faz isso sempre com as nossas plataformas em relação a várias outras plataformas que são oferecidas aí no mundo todo. E o Evo assim, se não for muita presunção dizer que é a mais completa, mas é uma das mais completas que a gente encontra no mundo. Então, obviamente que ele tem um número de páginas, de campos, de recursos, de funcionalidades que pode parecer muito grande, pode parecer muita coisa para um pequeno operador. Você tem que fazer com que seja simples para esse pequeno operador utilizar uma plataforma desse tamanho, ainda que ela tenha esse tamanho. Né? Então isso para a gente é questão de honra, né? Navegabilidade, intuitividade, simplicidade. A gente sempre tentou, desde o nascimento do Evo, a gente sempre tentou fazer com que ele se assemelhasse, com que ele parecesse com os aplicativos, as aplicações mais utilizadas no mundo. Por uma questão de familiaridade, né? Quer dizer, se a pessoa já usa esse e aquele aplicativo com muita facilidade, ela chega no Evo, é parecido. Ela vai encontrar os botões no mesmo lugar, os menus, né? Então a gente sempre tentou fazer esse alinhamento entre a navegação do Evo com aquilo que existe de mais utilizado no mundo inteiro em termos de software, em termos de aplicativos. E parece que funcionou, porque na nossa base a gente tem de tudo, né? Então a gente tem 95% das redes brasileiras, né? 95% das academias high-end e um volume muito grande de pequenos operadores que tem lá 50, 100 alunos no estúdio dele, né? Então, funciona.
Agora, olhando um pouquinho para o futuro, para os próximos anos, na tua visão, que tipo de academia, que tipo de gestão tende a perder espaço? A que não investe em tecnologia, a que não investe em pessoas ou a que não investe em experiência? A que não investe em pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente fala de experiência, na verdade a gente está falando de pessoas também, né? Então, o operador de academia, Yara, eu brinco com ele sempre, né? Eu falo, cara, eles vêm para uma feira, como a Fitness Brasil Expo, e eles passam uma grande parte do tempo deles dentro da feira olhando equipamento. Eles adoram olhar equipamento. Eles adoram olhar equipamento, eles adoram comprar equipamento, né? E a gente, todos os anos, a gente entra nessa batalha para que o nosso espaço seja muito visitado, muito frequentado, que eles fiquem mais tempo com a gente lá. Então vocês são testemunha do esforço que a gente faz para que aquilo seja realmente um ponto de encontro entre as pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que investir na estrutura da academia não é uma coisa que praticamente todo mundo faz, todo mundo sabe fazer. Quer dizer, os operadores de academia, na sua maioria, eles têm facilidade de navegar nessa área, né? Quer dizer, eles entendem muito de equipamento, de sala de aula, assim, da estrutura da academia, estão entendendo cada vez mais de arquitetura, né? Então, a tendência é que isso cada vez menos seja um diferencial, porque é uma coisa que também é mais fácil de copiar, né? Mais fácil de copiar layout, copiar arquitetura, copiar qual equipamento o cara... Você vai lá e compra, ou contrata arquiteta, entendeu? Quer dizer, então é bem mais fácil de copiar. O que é diferencial de verdade e que é muito difícil de copiar? É o cuidado com as pessoas, o relacionamento humano e a experiência. Isso não é assim, quando você olha, às vezes as pessoas vivem uma experiência muito bacana, né, numa academia ou com a gente ali na feira, no nosso stand, e pode parecer para alguns que é fácil colocar aquilo de pé, que é fácil fazer aquilo acontecer. Não é muito mais difícil do que comprar equipamento. Que é legal olhar um pouquinho para trás, né, ver a nossa trajetória. Isso não existe faculdade que ensine, né? Quando você começou lá atrás, as primeiras conexões, os primeiros relacionamentos, o que você foi construindo ao longo desse tempo é que torna você hoje quem você é, né? Exatamente. É a tua história, né? Mas é isso. Eu acho que, assim, hoje eu já tinha levantado isso no papo aqui com o Fábio, que o grande diferencial das academias, estúdios, né, para os anos que vêm pela frente, está relacionado com a experiência, com a hospitalidade, com o relacionamento, com o acolhimento das pessoas, com o serviço. Né? Isso pode realmente te colocar num outro patamar, numa outra dimensão e te permitir praticar um ticket muito mais alto e ter uma margem muito maior no teu negócio. Né? Mas se você ficar restrito às questões estruturais, né, o teu edifício, a tua arquitetura, os teus equipamentos e coisa e tal, você está muito mais sujeito a que muita gente possa te copiar, né, e ficar no lugar comum junto com tanta gente. E o que você percebe hoje como o principal erro de tomada de decisões dos gestores quando pensam em expansão ou modernização de operação? Errar o lugar. Esse é de longe, é o pior erro que o gestor pode cometer. Colocar a academia no lugar errado. Né? Assim, não tenho como evitar ser repetitivo, né, com relação àquilo que eu já falei tantas vezes e que eu continuo repetindo. A academia, ela nasce com tudo para dar certo, né? E para dar errado, você tem que fazer força. E como é que você faz para uma academia dar errado? É só você escolher o ponto errado.
E aí você vai ficar falando sozinho. Então, o principal erro que eu vejo, e vejo algumas redes se expandindo e algumas vezes cometendo esse erro, né, é um excesso de unidades da própria rede numa determinada localização, ou às vezes uma falta de conhecimento, de estudo, de investigação para uma nova unidade numa cidade em que nunca onde vai ser a primeira vez, né? Mas de longe é o maior erro que eu vejo os gestores cometendo. E todo lugar tem espaço para uma academia? Porque você está falando aí, eu estou lembrando do meu bairro, assim, até tem umas academias, mas elas não são tão perto assim. Você acha que falta olhar para aquele lugar ou de repente já fizeram um estudo e ali realmente não é um lugar para ter uma academia? Pode ser que o mapa de calor, né, não mostre condições muito favoráveis a ter uma academia, né, porque depende do perfil do morador, depende da densidade populacional, depende de fatores como trânsito, acesso, né, vias de acesso e etc., estacionamento. Então tem uma série de coisas que estão relacionadas com a localização que definem o jogo, mas sempre foi dito isso no mercado de academias no mundo todo, né? Cada vez mais as pessoas querem andar menos para chegar onde elas têm que chegar, né? E com a academia não é diferente, né? Quer dizer, quanto mais próximo tiver da casa ou do trabalho da pessoa, maior a chance de sucesso. Aí quando tem bastante densidade populacional, seja porque há uma concentração de empresas, de escritório, então, quer dizer, ali uma região, um local mais comercial, mais profissional, ou seja residencial, mas a gente vai ter que estar cada vez mais perto das pessoas, porque cada vez elas querem andar menos e cada vez fica mais difícil se deslocar, né? Quer dizer, o trânsito só piora, né? Eu falo para mim que a academia boa é aquela que eu vou, né? Sem dúvida. Porque não adianta ter a melhor do mundo se você não vai. Não, e você tem que lembrar que cada vez que você pensa em ir para a academia, né, a primeira coisa que vai passar pela tua cabeça é quanto tempo eu vou levar para chegar lá. E aí quando você pensa, fala assim, vou levar 40 minutos para chegar lá, já desanima, né? Você já fala, putz, se é 40 minutos, cara, aí eu vou treinar uma horinha e aí mais 40 para voltar, cara, já comeu um pedaço 3 horas do dia que provavelmente pouca gente tem essa disponibilidade. Então é isso que realmente demanda o conhecimento da questão imobiliária. É fundamental para o operador de academia, fundamental. Ele não pode errar nisso. E Paulo, você pessoalmente, a Evo também tem uma relação histórica com a Fitness Brasil, tanto no Panorama quanto na Expo, né? Qual a importância desse ecossistema, dessa conexão para acelerar a profissionalização do setor? Isso é fundamental, né? Porque assim, a gente, como tecnologia, a gente teve o privilégio, logo nos primeiros anos de vida da Evo, de assumir a liderança do mercado. E quando você assume a liderança do mercado, você passa a ser o cara a ser alcançado, né? E isso traz uma responsabilidade muito grande, né? E uma responsabilidade de você não decepcionar aqueles que acreditaram em você, e de você continuar sendo pioneiro, continuar no carro-chefe da inovação, continuar sendo aquele que é copiado. Então, isso para nós aconteceu muito cedo, né, na existência da empresa. Eu acho que a Fitness Brasil é exatamente a mesma coisa. A Fitness Brasil, desde que nasceu, ela muito rapidamente se credenciou a liderança e vem ao longo das décadas liderando esse mercado. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também de retribuição com o mercado, né? O mercado que fez a gente chegar onde a gente chegou, que nos trouxe até o que a gente é hoje, né? O nosso tamanho, tanto o Evo como o Fitness Brasil, a gente tem também um compromisso de retribuição, né?
Então a gente precisa fazer coisas em prol desse mercado, em prol do crescimento desse mercado, em benefício desse mercado. E às vezes empresas que crescem muito, em algum momento elas se perdem nesse sentido, né? Porque elas começam a olhar muito para o próprio umbigo, né? E tomar as decisões que são simplesmente favoráveis ao próprio negócio e se esquecem do ecossistema, entendeu? Quer dizer, se o ecossistema não evolui, ele não te leva junto, né? Para que você possa aproveitar a evolução e o crescimento do ecossistema, você precisa contribuir para o crescimento dele também. Então acho que é essa pegada da parceria Fitness Brasil Evo, assim, quanto a gente pode fazer de contribuição para o crescimento desse mercado e porque o crescimento desse mercado naturalmente alavanca o nosso crescimento também. E aproveitando o assunto Fitness Brasil Expo, que costuma ser um termômetro importante para o mercado, eu queria saber se você já tem como falar alguma coisa do que a Evo vai levar, o que vocês vão levar em termos de tecnologia, em termos de atendimento, tem já como dar um spoilerzinho? Olha, só tem como dizer aquilo que a gente não vai fazer. Tá? Aquilo que a gente vai fazer tá no forno, tá em né? Tem muita coisa em construção, muita coisa bacana e claro que a gente lida com um fator muito importante, né? Nos negócios, que é a surpresa, que é a descoberta. Então, mas eu posso dizer para você o que nós não vamos fazer. O que nós não vamos fazer é o que a gente tenta não fazer todos os anos, que é se repetir. A gente tenta nunca fazer a mesma coisa, fazer aquilo. Claro que tem algumas ações que elas se tornaram clássicas, né? Que inevitavelmente a gente vai carregar, vai estar dentro do escopo, né? Mas o tema, a pegada, né? Quer dizer, o que vai ser esse ano, né? Então isso tem que ser diferente do ano anterior. É como o carnaval, vocês começam, acabou uma expo, já começa a pensar na próxima? Exatamente. E a primeira coisa que a gente faz, né? E quando a gente fala isso, tem pessoas que olham pra gente assim com um ar de desconfiança, será que eles fazem mesmo? Mas eu posso te garantir que sim, a gente faz. Existe sempre um projeto, né? Todos os anos tem um projeto de arquitetura do espaço, tem o projeto que envolve todas as ativações, todas as ações. A primeira coisa que a gente faz quando acaba o evento é rasgar o projeto, que é para não correr o risco de copiar, de fazer igual de novo o ano que vem. Então, rasga, quer dizer, claro, antes de rasgar a gente faz um balanço daquilo que aconteceu, a gente entende o que foi muito positivo, o que poderia ser muito melhor. Então tem todos os aprendizados dos erros que a gente comete e das coisas que não foram muito bem aproveitadas. Esse aprendizado precisa ser levado para o próximo projeto, mas o projeto em si a gente rasga, né? A gente rasga para não ser seduzido pela tentação de usar de novo o mesmo projeto lá. E mesmo com tanta inovação, com tanta visão, o que nunca falta no stand, no espaço da Evo? Nunca falta carinho, né? Energia, nunca falta calor humano, nunca falta entusiasmo. Quer dizer, essas coisas não podem faltar. Já teve anos em que faltou café, teve anos em que pode ter faltado algumas coisas aí ao longo dos anos, né? Mas tem aquelas que não faltam nunca, né? Isso aumenta. Porque o time aumenta, né? E o número de pessoas que a gente leva para o evento também aumenta de ano a ano. E essas pessoas, quando chegam na nossa vida, elas rapidamente são absorvidas e absorvem a nossa cultura e já entendem como é que a gente faz as coisas. Então, assim, nunca falta coração, raça,
Muito legal. Isso nunca vai faltar, isso eu posso garantir. Mesmo falando de tecnologia, o fator humano, o fator emocional, o coração não falta. As pessoas vêm no stand da Evo e elas falam, nossa, mas esse stand tem uma cara de Body Systems, né? Assim, porque na verdade a Body Systems, que foi a minha primeira empresa, ela foi revolucionária no que diz respeito à participação em feiras, né? Ela sempre foi muito ousada, muito agressiva. Eu quase todos os anos da nossa história com eventos, eu sempre em algum momento tenho a percepção de que nós estamos gastando mais do que a gente pode, do que a gente deveria. Mas no final, quando a gente vê o resultado, aí a gente afasta esse sentimento aí, e aí a gente fica feliz de não ter desistido, de ter apostado, de ter feito, porque sempre vale muito a pena, né? Vale muito a pena. O nosso time sai da Fitness Brasil Expo lá renovado, com a bateria carregada, com o coração realmente cheio de paixão, né? E alimentado por todas aquelas pessoas que passaram por lá. Então, para nós é um momento muito especial do ano, né? E as pessoas brigam para estar lá, né? Nosso time briga para estar lá. Paulo, eu quero agradecer a tua presença no FitBRcast mais uma vez. A Fitness Brasil está sempre de portas abertas, você sabe que você é super de casa, e deixar o espaço para você dar o seu recado, deixar os seus contatos também para quem quiser te achar, te acionar. Olha, eu não sou um cara, Yara, eu não sou um cara muito de redes sociais, tá? Eu não sou muito ativo nas redes sociais, né? Acho que até deveria ser mais, porque isso já é parte da nossa vida, é realidade, né? Mas de vez em quando eu escrevo, assim, se eu escrevo em algum lugar, eu escrevo no LinkedIn, lá é Paulo Aquial mesmo, tudo junto, né? Então as pessoas podem me seguir lá, vai ser um prazer enorme aceitar essa conexão. Eu não tenho ninguém para responder nada para mim, as minhas perguntas, aquilo que surge para mim sou eu mesmo que respondo. A gente tem que dar um jeito, né? O dia só tem 24 horas, mas a gente tem que se virar, porque eu realmente não coloco ninguém para ocupar o meu lugar nessa hora que eu acho muito importante. E eu que agradeço, né, o convite, aí, o carinho de vocês sempre, né, muito legal. Acho que, como eu já disse para o Fábio, acho que 2026 vai ser um ano muito, muito, muito bacana para todos nós, de muito crescimento, né, de muita evolução. Então é isso, e esse é o recado que eu dou para as pessoas aí, né? Pode acreditar no seu projeto, pode acreditar no seu negócio, pode acreditar em você mesmo, porque no que depender do mercado e do mundo, eu entendo que 2026 vai ter muito mais vento a favor do que vento contra. Maravilha, muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço.